Olá, boa tarde a todos e todas. Seja mais uma vez bem-vindo. Hoje nós vamos iniciar nossa aula 2 e nós temos o nosso seguinte tema, né? Nosso seguinte assunto, tradição oral, certo? Aí você me pergunta, né? Professor, o que vem a ser, o que significa, né? Lembrando, né? A gente vai compreender um pouquinho dessa aula, né? Mas ao longo de todo o ano é que a gente vai finalmente compreender o significado da nossa disciplina, que é ensino religioso. Ou seja, a gente não está trabalhando aqui diretamente com a questão religiosa, mas sim com os valores, né? Os valores universais, né? Da minha, da sua religião. Então nós temos aí a primeira imagem, né? A primeira ilustração. Nós percebemos um grupo de pessoas conversando, se comunicando. Então a tradição oral, pessoal, ela vem a ser e implica ser uma comunicação. Nós temos aí, ó, tradição oral. É a cultura imaterial. Por que é imaterial? Se você observar na palavra imaterial, ela tem um númerozinho ali ao lado dela, né? E lá embaixo tem um significado daquele termo imaterial. Cultura material e imaterial são diferentes modalidades culturais que prevê a existência de elementos culturais fisicamente construídos e elementos culturais que não possuem uma criação física, ou seja, nós temos a cultura material e nós temos a cultura imaterial. O conhecimento oral faz parte da cultura imaterial, ou seja, ele não é físico, ele não tem uma matéria, um volume. Ele passa a ser, como está dito aí, ó, as mensagens ou testemunhos são verbalmente transmitidas em discurso, em canção, né, através de contos, provérbios, baladas, canções ou cânticos. A gente percebe que a tradição oral, esse conhecimento oral, que faz parte da cultura imaterial, ela é transmitida, pessoal, através de diferentes simbolismos, né? Provérbios, baladas, canções, cânticos, né? Ou seja, é uma comunicação rítmica, oral, discursiva. Desta forma, é possível que uma sociedade possa transmitir a história oral, literatura oral, a lei oral e outros saberes entre as gerações sem o sistema de escrita. Interessante essa parte aí, né? Que está esmiuçando que a tradição oral ela pode ser transmitida de diversas formas, através da literatura, a lei, os saberes, conhecimentos, né? Mas sem necessariamente uma obrigação escrita, sem o risco, o rabisco, né? Algumas pessoas costumam popularmente falar o preto no branco. Nós temos aí várias sentidos e interpretações que a gente vai aqui passando adiante, né? Já que é uma aulinha curta. Exemplo de tradição oral, os griots. Os griots são espécies de poetas ambulantes, né? Que andam pelo continente africano. Mas hoje em dia, essa função de poeta, ela está muito disseminada no nosso país, na nossa região, no nosso estado. Significa que são pessoas que têm um conhecimento e repassam oralmente. Nós temos o contador de histórias, ou seja, muitas vezes a gente se sentava ao lado dos nossos avós, dos nossos pais, né, para ouvir e compreender algumas histórias. Isso aí é uma tradição oral. Ele está narrando, descrevendo, comunicando, verbalizando, né, algo que aconteceu com ele ou uma história oralmente, verbalmente, né. Músico, né, a musicalidade, o ritmo, a canção, então, são vários tipos de exemplos que a gente tipifica, né, para classificar e exemplificar o que é uma tradição oral. Nós temos aqui os mais comuns, os pregadores e os filósofos. Né? Quem é filósofo? O que é filósofo? É um pensador. Então, a partir do momento que nós temos alguém que transmite, retransmite, né, algo de importância, de valor, de uma expressão, né, fundamental, essencial, até mesmo algo ético, né, algo religioso, né, nós temos um exemplo de tradição de comunicação oral. Pessoal, nós temos aqui no finalzinho do texto essas atividades de fixação sobre a nossa atividade. Professor, qual é a atividade? Vai tão rápido. Tradição oral.
Então, baseado no que nós temos aqui, que nós lemos aqui, que você vai ler na sua casa, né? Você vai me trazer, mandar a fotinha da sua atividade. Qual o outro termo ou nome dado à tradição oral? Justifique o porquê da tradição oral ser classificada como cultura imaterial. Quais as formas e conteúdos que as mensagens ou testemunhos podem chegar até nós? Uma sociedade pode transmitir os seus saberes, sua literatura e suas leis sem usar um sistema escrito? Se sim, que sistema seria esse? No sentido geral, como você definiria tradição oral? Pessoal, então a minha sugestão aí é que vocês, para responder essa atividade, tenham sentimentos, tenham calma e leiam o texto. Não tentem explicar ou responder aleatoriamente, sem vocês passarem o olho no texto. Textozinho pequeno, eu aguardo vocês, né, para correção dessas atividades em breve, tá joia? Um abraço em todos.